Saudações, candidato ou candidata, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o professor Tom Félix e a nossa videoaula hoje tem o tema o texto dissertativo no Enem. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, você está no lugar certo, com a pessoa certa e no canal certo. Então, fique à vontade, relaxe, coloque o seu fone se preferir, pegue a sua bic preta, pegue o seu caderno, o seu celular se preferir e fique à vontade, tome nota e aproveite. Vamos lá! Não podemos começar a falar de texto dissertativo e argumentativo sem falar sobre as competências que norteiam o seu texto. Competência 1. Demonstrar domínio da escrita formal da língua portuguesa. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção de argumentação. Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Para ficar mais fácil o estudo para você, eu vou dividir essa videoaula em 5 partes, cada uma falando de uma competência. Então vamos começar pela primeira, que é demonstrar domínio da escrita formal da língua portuguesa. E aí vem a seguinte pergunta: será que ficar no WhatsApp o dia inteiro me ajuda a escrever um bom texto? Não te ajuda. Muita gente se perde no texto dissertativo e argumentativo porque fica o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram, o que você preferir, mas não escreve. E escrever um texto é diferente de ficar escrevendo coloquialmente. Então, nessa primeira competência, você tem que demonstrar domínio, e você só tem domínio praticando. Então, nós temos o seguinte conflito entre linguagem formal e linguagem coloquial. Para escrever o texto, você tem que ter o domínio da linguagem formal. A coloquial você usa no seu dia a dia, mas não basta só coloquial, você precisa da formal. Uma dica muito importante para você escrever um bom texto é evitar marcas de oralidade. O que é marca de oralidade? Pra, não é, né. Esse tipo de coisa você usa no WhatsApp, você usa no seu dia a dia, você usa na sua fala, você usa num texto informal. Mas no texto dissertativo do Enem não cabe. Outra dica é o uso correto de plurais, porque às vezes no dia a dia nós temos um hábito, dependendo da região, dependendo do sotaque que você tem, de falar os meninos, eu vou comprar as roupas. No Enem isso não é perdoado. Mas eu falo assim, tem que respeitar porque é o dia a dia, é a fala que eu uso. Não, a banca não quer saber disso. Então, respeite os plurais. Os meninos, as meninas. Outro ponto muito importante é a pontuação. Salva a redundância. Quando você escreve um texto, a pontuação é muito importante, pois quando você usa vírgula, você dá uma pausa. Quando você usa ponto e vírgula, é uma pausa mais longa, uma pausa mais relacionada ao pensamento. Ponto final vai determinar que é o encerramento ali do seu parágrafo, da sua oração, da sua frase. 2 pontos quando você vai fazer uma citação. É muito importante você usar os pontos corretamente. Então, se você tem dúvida, pesquise. Próxima dica: flexão verbal. Se você tem dúvida em relação a tempos, o que é um pretérito perfeito, coisas do tipo, é muito bom revisar. Erros básicos como eles foi, não cabe bem, não vai te ajudar. Então, eles foram. Né? E se você tem dúvida em relação à flexão do verbo, use o que você conhece, sempre isso. Não use algo que você desconhece porque a probabilidade de erro é muito grande. Verifique os verbos, né? Dê uma revisada na parte de flexão verbal, porque eu vou, tu vais, esse tipo de flexão é muito importante e mostra que você tem domínio da norma culta. Nessa próxima dica, vamos falar que eu estou pegando no pé do WhatsApp. Não, eu uso o WhatsApp também, porém, o WhatsApp ele deixa o candidato muito preguiçoso. Quer ver uma coisa? Quando você escreve um texto, você está ali, os dedos no WhatsApp, tudo escrevendo, você usa o corretor automático. E aí você não toma o hábito, a grafia correta das palavras. Eu vejo muito nos textos que corrijo, as pessoas usando o SS no lugar de cedilha, tem pessoas que colocam um X no lugar do S. Esse tipo de grafia é muito importante e faz você perder muitos pontos se você erra. Então,
verifique. Se você tem dúvida na grafia da palavra, vá para o dicionário, pesquise, mas tome o hábito de escrever corretamente e evite abreviações, porque no WhatsApp, em comunicadores, no Telegram da vida, nós utilizamos muitas abreviações e essas abreviações não são formais, elas são coloquiais. Então, se você usa muita abreviação e não sabe como escrever as palavras, não se engane. Se você não tem prática, você não vai conseguir escrever na sua redação corretamente. Agora vamos falar que eu estou pegando mesmo no pé do WhatsApp. E vou pegar no pé mesmo, vou pegar no seu pé. Muitas vezes nós esquecemos de acentuar as palavras. Faça essa reflexão. Você usa mais o WhatsApp ou escreve mais textos cursivamente? Não preciso nem te dar tempo para responder. No WhatsApp, muitas vezes, eu vejo as pessoas escrevendo também sem o acento agudo, ou eu já vi as pessoas escrevendo também com acento circunflexo. Tá errado. Então, se você não, eu já vi N-A-U-M. Então, se você não escreve corretamente, o seu cérebro assimila que essa palavra está correta. Você não vai conseguir virar a chave. Ah, agora é o texto do Enem. Ah, não, agora é o WhatsApp. Você não vai conseguir fazer isso. Então, se você escreve corretamente, você escreverá corretamente na sua prova. Tome esse hábito, acentue as palavras. Se você tem dúvida, volta na dica anterior, pesquise, vá para o dicionário. O dicionário é muito útil na sua preparação também. Próxima dica. O uso de letras maiúsculas e minúsculas. Quando você começa um parágrafo, você dá o espaço, o recuo, e você começa com letra maiúscula. Deu ponto final, letra maiúscula também. E a letra minúscula você vai utilizar durante todo o texto. Agora, o do nome de cidade, você tem que usar a letra maiúscula também. Então, muitos candidatos esquecem essas regras básicas e perdem ponto nessa competência. Então, se você vai escrever um texto, você tem que saber quando usar letra maiúscula e quando usar letra minúscula. Próxima dica, divisão silábica no final de linha. Por muitas vezes, quando você vai passar o texto a limpo na sua folha definitiva, do rascunho para a folha definitiva, você tem que cortar a palavra. Então vamos lá, passar. Como você vai dividir passar? P-A-S-S-A-R na próxima linha. Muitas pessoas têm dúvida e fazem a divisão silábica de qualquer forma. Você não pode fazer isso. Isso conta pontos contra você. Então, se você tem dúvida, vá revisar divisão silábica. É muito importante. Próxima dica, organização dos períodos do texto. Então você tem que ter noção do que é uma frase, do que é um período, do que é um parágrafo, como o texto se estrutura e como essas partes do texto vão fazer a diferença. Quando você tem uma frase muito longa, quando você trabalha com períodos muito longos, mostra o quê? Que você não tem assertividade, que você não consegue passar a sua ideia de uma forma clara. Se você trabalha com frases muito curtas, mostra que o seu pensamento está fragmentado. Então, tenha essa noção, uma frase, até quando, até onde o seu pensamento vai, use-se o ponto final, o período, o parágrafo, como que esse parágrafo está estruturado, uma introdução, até onde a introdução vai, o desenvolvimento, a conclusão, isso é importante. Então você tem que pensar de forma micro para macro, da menor parte para a maior parte. Eu tenho certeza que se você prestar atenção nessas dicas, o seu texto evoluirá muito. Ainda temos 4 competências para serem trabalhadas. Então, preste atenção nessa primeira competência, analise os seus textos, mas eu já te digo, de nada adianta você assistir essa videoaula se você não colocar em prática. E eu espero que eu tenha agregado alguma coisa na tua preparação. Mas lembre-se, você tem que colocar em prática o conhecimento novo que você está aprendendo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Bom, espero que você tenha aproveitado a videoaula e essa é a primeira de 5. Na próxima aula nós vamos falar sobre as outras habilidades. Então, acompanhe o canal, dê um joinha, que ajuda muito. Se inscreva no canal, né, o Professor Tom Félix, compartilhe com seus amigos. Tem um sininho ali do lado de inscrever, onde você pode marcar e aí você recebe notificações quando houverem novos vídeos. Então, agradeço você ter vindo ao meu canal, assistir essa videoaula e o objetivo é te ajudar na sua preparação, porque o Enem está bem aí. Muito obrigado, curta, compartilhe com seus amigos e que a força da aprovação esteja com vocês.